Amados irmãos e irmãs, vivemos então hoje este dia maior para nós, dia em que revivemos a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinal pleno de entrega do amor de Deus para que todos pudéssemos chegar à salvação. Na liturgia de hoje, somos convidados a não apenas pensarmos na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas no imenso amor de Deus por cada um de nós. Um amor sem limites, um amor incondicional, um amor que é compartilhado, que é dado em favor do nosso bem maior, que é a nossa salvação. O início da liturgia quaresmal bem nos exortava já a palavra: Deus não quer a morte do pecador, mas antes que se converta e tenha vida, e a tenha em plenitude. Deus quer-nos vida em plenitude. E por este sentimento, por esse desejo, não hesitou o Cristo Jesus em dar a própria vida, em assumir, sim, a cruz que lhe fora imposta, a condenação que lhe fora imposta. Na verdade, a condenação não era apenas a Jesus, mas a condenação ao pecado. Jesus veio para, no símbolo da cruz, carregar sobre si o pecado de toda a humanidade. Carregar o pecado de toda a humanidade e dar a esses pecados todos uma santa sepultura, ou seja, eliminando o pecado para que a vida pudesse transcender de uma forma plena. Eis então o grande ensinamento. Hoje somos convidados então a refletirmos sobre o tamanho amor de Deus por nós. Um amor oblativo, E este amor continua a se renovar, essa entrega de Jesus continua a se dar continuamente. A cada liturgia que celebramos, a cada Santa Missa, celebramos na missa o santo sacrifício de Cristo. A cada missa, Cristo continua a se dar por inteiro a nós. O que hoje nós vivemos nessa liturgia, de fato, é o mistério que está escondido a cada liturgia, a cada Santa Missa, onde este mistério de fé se dá de forma plena e se renova em favor de cada um de nós, redimindo toda a humanidade de seus pecados, chamando-nos e dando-nos meios, para que cheguemos todos à vida e vida plena. Eis, então, o grande ensinamento que esta liturgia hoje nos traz. A primeira leitura, profeta Isaías, bem antes de todo esse mistério assim se realizar, se consumar, vemos já por inspiração divina esta belíssima passagem do profeta Isaías, que na verdade era a sina de muitos profetas que na sua entrega, na sua doação plena pela realização do reino, nem sempre foram compreendidos e também tiveram-se uma vida de sofrimentos, uma vida de incompreensões, uma vida também de sofrimento. Mas aqui, da forma como o profeta está ali falando, é algo que transcende a uma alusão apenas aos profetas de até então. É algo que nos leva de fato a contemplar uma grande profecia a respeito do próprio Cristo, a respeito do próprio Cristo. E lá no finalzinho, da leitura, toda ela muito
plena de sentidos, né, de riquíssimas exortações, quando fala da imagem do servo sofredor, né, do seu sofrimento, da sua entrega, das incompreensões, ele que somente amou, ele que somente proporcionou o bem a todos, né, vai dizer: por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor, né? Então nele, ele é o Senhor de todos os povos, né? Senhor de todas as nações. Esta é a figura mais plena, né, de Cristo Jesus, Senhor de todos os povos, né? Senhor de todos os povos, de todas as nações. Ele repartirá suas riquezas, os seus dons, e o maior dom de Cristo é a plenitude, a vida, a misericórdia, com os valentes seguidores, todos aqueles que de fato professarem o seu nome, empenharem-se em viver uma vida na sua presença. A estes que, diante desse desafio, se colocam nesta postura de seguidor. A todo aquele que confessar o nome de Jesus, esse será salvo. É o que a palavra nos exorta. Então, a sua graça, ela há de se dar de forma plena, em favor então de todos aqueles que, de forma valente, hoje em dia, exige de fato. Ser cristão de verdade é algo que exige renúncias, né? Exige cultivo das virtudes, tempo, dedicação, empenho. Nem sempre é fácil ser cristão, nem sempre nos é fácil ser cristão. Por horas, até pode ser bom, gostoso, agradável, mas nem sempre nos é fácil ser cristão de verdade, ser seguidor de Cristo, como não fora fácil para Jesus, nós bem o sabemos, como também nem sempre fora fácil aos discípulos e a tantos que de uma forma plena se dedicaram em perpetuar, né, a mensagem da fé às nações. Entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. É o que nós contemplamos então no Cristo, não deixando de ser Senhor, não deixando de ser Senhor da vida, não deixando de ser nosso Deus. Em seu corpo assumiu então esta realidade de dor, de escárnio, de sofrimento, de total desolação, de total kênose, né? O esvaziamento total de si mesmo. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores, né? Para o resgate, para o perdão, né, de todos nós, diante da realidade de pecado, que ainda persistimos muitas vezes em os cometê-los, em nossas fragilidades. Ainda a segunda leitura, Paulo escrevendo à comunidade de Hebreus, fala-nos justamente de Cristo como sumo e eterno sacerdote, né? Que na sua oferta ele conquista a vida plena e a salvação a toda a humanidade e a todos os povos. Ele é capaz, ele que viveu a experiência da dor, da desolação, é capaz de compreender as nossas fragilidades, as nossas também desolações. Ao passar pelo sofrimento da forma mais plena como Cristo passou, é capaz então de compadecer, de compreender e compadecer das inúmeras dores e desalentos que em nossos dias sofremos, também ocasionado pela injustiça, ocasionados pelo desamor. Cristo sofreu justamente, né, antevendo o sofrimento que muitas vezes
também padecemos e tantos hoje padecem, né? Vitimados pela ganância, vitimados por tantas formas aí de injustiça, de maldades, de fraudes e assim por diante, que ainda hoje continuam a trazer sofrimento e vitimando muitos filhos e filhas de Deus inocentes em nossos dias, em nossa história. Então é disso que nos fala o apóstolo. Ele, passando por toda essa realidade de sofrimento, é capaz de compadecer de nossos sofrimentos, né, de nossas misérias, e como ele assim vencera gloriosamente, também conduzirá a uma vitória, a uma graça, a um dom sublime, os que também em nossos dias passam por essa realidade, como nós todos, diante das lutas, das incompreensões, dos sofrimentos dos quais padecemos, né? Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Na consumação, então, de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna, de vida plena, né? A todos os que, acolhendo a sua palavra, empenham de fato em vivê-la. Que assim seja, então, amados, o nosso proceder diante desta tamanha prova de amor de Deus por cada um de nós. Nós revivemos nessa liturgia, como já mencionamos no início, não apenas a morte, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a prova do amor de Deus por cada um de nós. Prova essa de amor que deve mover-nos também a darmos uma fagulha desta prova de amor através do empenho, do zelo em vivermos a santidade, em praticar a palavra e os ensinamentos que o Senhor assim nos traz. Que de fato consigamos darmos uma autêntica resposta de amor ao Senhor da vida, né? Nosso Salvador. Como o Evangelho nos narra, e nós também já bem o conhecemos, o concebemos, tudo que conduziram Cristo a sofrer se dera de fato mediante uma tamanha injustiça. Não merecia. Aqui as autoridades da época, né, as autoridades civis da época, aqueles que tinham o poder de condenar, de fato não acharam nele crime algum. Mas, e aqui sobretudo em João, vamos perceber apenas ali os fariseus, né, as autoridades religiosas da época, aqueles que diretamente eram ameaçadas pela postura, pela prática amorosa, libertadora de Jesus, né? O que ameaçava também tirar ali as suas regalias, os seus privilégios, pois usavam da boa-fé, da religião do povo, para manterem as suas regalias, os seus privilégios. Então esses que diretamente sentiam-se ameaçados, foram os que condenaram Jesus. Nós encontramos nos evangelhos, né, sinóticos, demais evangelhos, quando coloca ali, né, os gritos de crucificai-o, né, de que solte Barrabás, né, que seja crucificado, traz ali parte do povo que fazia tais aclamações. Aqui em João, ele coloca explicitamente estes fariseus. Os fariseus, né, e os soldados que ali estavam, né, movidos naquela ação, eram as vozes que gritavam, crucifica-o, né, que seja morto, né? Então, mostrando de fato que da parte de todos que realmente conheciam Jesus, né, amavam Jesus, eles não o condenaram, né? Eles não o condenaram. Quem conhece verdadeiramente a Jesus, quem foi capaz de amá-lo, não o condena, né? Quem hoje, no decorrer de nossa vida, na nossa sociedade, compreendeu o amor de Deus e consegue servir a Deus verdadeiramente,
estes não ocasionam injustiça, não continuam a ferir a vida, não continuam a fazer sofrer os filhos e filhas de Deus, os inocentes em nossos tempos. São aqueles que realmente negaram, né? E continuam a negar o Cristo, que fazem sofrer. E a nossa missão, então, amados cristãos, amados irmãos e irmãs, é justamente em dia a dia cultivarmos este amor de Deus e promovermos que este amor seja cultivado, né? Cultivado, alimentado no coração de todos, nas novas gerações que aí vão chegando, e que de fato chegue a todos, porque à medida em que há um acolher verdadeiro a Cristo, um conhecê-lo, né? E uma postura de prontidão em servi-lo, vai se cessando então os males que hoje ainda continuam a vitimar os filhos e filhas de Deus neste mundo. Que esta liturgia e que esta mensagem possa reavivar em nós esse ardor missionário, sermos porta-vozes, né, da boa nova de Cristo em nossos dias, em nossa história, né? Fazer com que a mensagem do amor possa assim vencer, né, toda a cultura do ódio que ainda persiste em nossos dias, em nossa história. O Senhor nos conduza, em sua graça sempre nos edifique. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.